Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero estar orando por arrependimento. Quero deixar uma palavra no livro de Lucas 17, 3, que fala sobre o perdão. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. Então aqui a palavra de Deus diz que os discípulos pediram fé para exercer o perdão. Assim como o irmão vinha diante de nós, em arrependimento, nós vamos liberar o perdão. Então, o que eu entendo que no contexto de hoje, pode ser dentro da nossa casa, com exercer o arrependimento com os nossos filhos, com o marido, na igreja, no trabalho. Vamos exercer o arrependimento com a família. Vamos ter atritos e ali naquele momento que vir o irmão, você repreende e ali haja o perdão. Então, no nosso contexto de hoje, precisamos entender que o arrependimento faz parte da nossa vida. E aqui eu acho interessante que os discípulos pedem fé para poder exercer. Então, se uma pessoa errar 7 vezes, na primeira vez a gente perdoa e não quer mais estar com aquela pessoa. E se é seu esposo, né? Se é seu filho, se é o seu patrão, né? Se é um parente seu, a gente vai ter que pela fé exercer esse arrependimento, esse perdão. Então o discípulo pede fé para poder, pelos olhos da fé, entender o que é viver o arrependimento e o perdão junto. Então vem um combo, os dois caminhos juntos, o arrependimento e o perdão. E que eu quero deixar para mim, para você, que a gente possa ter fé. Então, na oração do Pai Nosso, a palavra de Deus diz que perdoa aqueles que nos têm ofendido, assim como Deus nos perdoa. Então, se eu não libero perdão, Deus não me perdoa. Eu preciso exercer o arrependimento e o perdão, e o Senhor também me gera arrependimento e me perdoa. Eu preciso exercer. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas você não perdoa, não liberou perdão. Ah, mas a pessoa me fez muito mal, eu não perdoo essa pessoa. Mas Deus também não vai te perdoar. Por mais que a pessoa tenha te feito mal, você deve liberar em perdão. Quem está preso não é a pessoa que está do outro lado, somos nós que ficamos presos na raiz de amargura. E a amargura, ela endurece o nosso coração e faz com que você fique ressentido, amargurado e ofendido. E não gera o arrependimento. Então o Espírito Santo deseja gerar em nós o arrependimento para liberar. Então aqui a parábola traz que é diante dos homens. Então se o irmão vem, eu vou ter que ir. Tem momentos que se o irmão vir, você vai ter que perdoar. A palavra diz, não sou eu. Então eu preciso liberar para ser livre. Então quando eu perdoo, eu vou ser curado. Aquela pessoa veio 7 vezes, é o teu marido às vezes não está na presença de Deus, o teu chefe não tem Jesus, o teu filho está numa fase difícil e vem, você repreende que ele errou e ele pede perdão e você também perdoa. Então o que eu quero deixar nessa tarde para mim e para você, é necessário exercermos o arrependimento e o perdão. Também da mesma maneira, para acrescentar, nós também vamos carregar sentimentos negativos e devemos ser trabalhados em arrependimento. Você que carrega uma culpa tanto tempo, eu fiz algo no passado e Deus me perdoou, mas eu carrego uma culpa. Então, em nome de Jesus, o passado passou, mas você precisa, no nome de Jesus, dizer para você mesmo, eu me perdoo. E essa culpa vai ser apagada do teu coração. Ah, mas eu lembro de uma pessoa que me fez muito mal, mas ainda eu fico muito ofendida com essa pessoa. Trabalhe quantas vezes for necessário, liberando perdão e arrependimento a essa pessoa, até o Senhor limpar seu coração. Em nome de Jesus, o Senhor lava nossa mente e coração, nos purifica. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa tão boa.
mas eu não perdoo. Então a palavra de Deus diz que nós vamos nos achegar diante de Deus naquele grande dia e Ele não tem como te liberar perdão se você não libera perdão para o teu irmão, para a tua família, para você mesmo. Então o perdão não é fácil de exercer. Mas os apóstolos aqui dizem, dê-me fé, pediu fé para exercer o perdão. Peça fé ao Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em fé para você desejar viver o perdão e o arrependimento. Eu quero deixar essa palavra nessa tarde dizendo para você, tudo é possível. Da mesma maneira, nas obras da carne, às vezes nós vamos desejar o que não é nosso. Nós vamos cobiçar, invejar algo e você deve se arrepender para não ficar naquele caminho. Eu posso estar na igreja, eu posso ser uma pessoa abençoada, mas se meu coração está cheio de inveja, meu coração está cheio de mágoa, meu coração está cheio de muitos pensamentos negativos, eu devo me arrepender e me purificar. O arrependimento não é só quando eu cheguei na presença, um novo convertido, não, é uma vida diária. Eu vou ter que viver constantemente orando e o Espírito Santo vai dizer, você fez isso errado, se arrependa, não faça mais. Ou você vai ter que exercer várias vezes a mesma oração até você ser libertado de pensamentos, de sentimentos negativos. Então eu deixo essa palavra dizendo para mim e para você, Jesus, ele disse arrependa-se. João Batista traz também dizendo limpe-se, purifique, arrependa-se, porque o Senhor deseja purificar a nossa vida para ele. Eu quero orar nessa tarde, declarando que o Senhor seja contigo e que ele te ajude nessa fase. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu quero orar para que o Senhor nos acrescente mais fé, assim como os discípulos pediu. Que haja sobre nós, Senhor, o arrependimento e o perdão. Assim como podemos, como no Salmo 23, sentar à mesa para haver reconciliação entre famílias, marido e mulher, filhos e pais. Que haja reconciliação de perdão e arrependimento. Aqueles que não conseguem largar a culpa, haja, Senhor, o arrependimento do Espírito para que seja purificado. Eu oro, Senhor, para que muitos encontrem no arrependimento o desejo de liberar pessoas através do perdão. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, nessa tarde, declarando que o Teu Espírito visite corações endurecidos, visite, Senhor, famílias, pessoas, irmão, que tem tanto tempo que não se falam por falta de perdão, maridos que não se falam por falta de perdão, famílias que quebraram a comunhão por falta do arrependimento e perdão. Visita famílias, visita a Tua igreja, visita Teu povo na terra, Senhor, visita, Pai, purifica através do arrependimento. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Compartilhe, dê seu like. Eu quero agradecer aqueles que têm se mostrado com apoio comigo, com carinho. Que o Senhor te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus seja contigo.